Opositores do presidente Jair Bolsonaro iniciaram uma campanha na internet para tentar esvaziar a convenção nacional do PL marcada para o próximo domingo, na qual será lançada oficialmente a campanha à reeleição do chefe do executivo. Durante a madrugada, esquerdistas incentivaram, por meio de mensagens de WhatsApp e Twitter, a aquisição de ingressos para o evento que foram disponibilizados pela sigla gratuitamente na internet. A ideia dos opositores é obter o máximo de lugares para não permitir que os aliados de Bolsonaro compareçam ao evento. Alguns utilizaram de ironia para incentivar o ato e compartilharam o link de inscrição pedindo que não fosse compartilhado em grupos. Já um outro internauta chamou o presidente de capetão e publicou uma imagem da plataforma adquirindo o ingresso do evento. A estratégia é semelhante à instituída por democratas contrários à reeleição de Donald Trump em 2020 nos Estados Unidos. Na época, o então presidente norte-americano realizou um comício esvaziado no estado de Oklahoma, pois opositores adquiriram as entradas do evento, que eram gratuitas, e depois não compareceram. É isso, Ana? Roteiro semelhante a esse que foi vivido aí em 2020 nos Estados Unidos, Ana? Exatamente, Vitor. Eu estava anotando exatamente isso aqui para mostrar que, mais uma vez, as ferramentas de quem não tem nada a propor, nenhum caminho, nenhuma solução, nenhum debate intelectualmente honesto para ser proposto para a nação, precisa fazer isso. Precisa sabotar o evento dos outros, precisa tentar esticar ali o braço político dentro do braço judicial do seu país, aqui nos Estados Unidos. Pelo menos ainda não está colando, né? Isso, não temos uma Suprema Corte ativista como a nossa. Mas desde 2021 também, Vitor, quando o Joe Biden entrou na Casa Branca, nós temos visto que a grande imprensa, e a velha imprensa, o consórcio norte-americano, ele só fala de Donald Trump. Agora um pouco menos, porque a inflação aqui chegou a um número extraordinário, 9,1% ao ano, uma inflação aí só vista há 40 anos atrás. E o que nós temos em comum é isso, a oposição, tanto daqui quanto do Brasil, eles só tentam sabotar o outro porque não tem nada de positivo para propor ao Brasil. Nada de positivo para propor para os americanos. É uma oposição, como a gente vem falando, histérica, imatura, que só fica aí chorando, só fica puxando o tapete das boas reformas, tentando sabotar os bons caminhos que, porventura, o Congresso queira discutir. Como nós vimos sobre a PEC do voto impresso, por exemplo, havia uma discussão justa, pertinente, né, na comissão, havia uma discussão justa e pertinente no Congresso, e aí vem o braço do Judiciário, que hoje é o segundo braço da oposição, dos opositores do presidente Bolsonaro, e joga ali, dá um balde, né, joga um balde de água fria numa discussão que era justa, pertinente e necessária para o aprimoramento do nosso sistema eleitoral. Então é isso, Vitor, quando uma oposição não tem absolutamente nada para propor, eles têm que fazer isso. O evento que você lembrou, Vitor, é importante falar disso, porque assim como as imagens do presidente Bolsonaro hoje em todo o Brasil, por onde ele vai, ele carrega aquela multidão, né, de pessoas nas ruas, nos eventos, nos aeroportos. Aqui nos Estados Unidos, na campanha também, alguns meses antes da eleição de 2020, os comícios de Donald Trump eram lotados. Ali, já há 6 meses, 7 meses dentro da pandemia, eles eram lotados, 50, 60 mil pessoas, enquanto Joe Biden, ele dentro do porão escondido, mal saía, e quando ele saía, ele tinha uma multidão aí de 40, 50, 80 pessoas no máximo. Aí no Brasil temos os institutos de pesquisa e o Datapovo, aqui nos Estados Unidos também. E aí, contra o Datapovo, você tem que tentar sabotar as imagens orgânicas de políticos que têm uma base eleitoral aí bastante, que apoia de maneira muito natural. Você, Mota? Esse pessoal é muito tolinho, né? Isso me lembra, na minha época de criança, um desenho animado que era um coiote que corria atrás de uma ave, né? O bip-bip. O coiote bolava planos mirabolantes, infalíveis, para pegar o bip-bip
e os planos sempre falhavam. Vale a pena dar uma olhada no desenho. Qual será o próximo plano infalível dessa turma? Será que eles vão comprar todas as bandeiras do Brasil para que os apoiadores do presidente Bolsonaro não tenham mais acesso a bandeiras? Será que eles vão comprar todas as motos para impedir as motocicletas? Qual será a ideia genial deles para impedir os apoiadores do presidente Bolsonaro de ocupar as ruas do Brasil? O desespero da esquerda aumenta a cada dia. Tudo indica que o desespero vai ficar ainda maior quando começar a campanha eleitoral e ficar clara a diferença, o contraste entre o apoio que os candidatos têm na rua, na vida real. Como disse a Ana, esse plano aí é uma ferramenta de quem não tem nada a propor. A esquerda no Brasil perdeu o domínio das ruas desde 2014. A esquerda também perdeu o monopólio do discurso com a criação das redes sociais. A realidade é que talvez nem Trump tivesse o apoio das ruas como Bolsonaro tem. Talvez no Brasil, o Brasil não tenha visto uma manifestação de apoio como vê ao presidente Bolsonaro, talvez desde a época de Getúlio Vargas. E isso, meus amigos, nem um plano infalível do coiote vai mudar. José. É uma vida miserável, né? Você imagina você viver fazendo articulações desse tipo, né? Imagina você viver montando planos desse tipo. Essas figuras, e são muitas hoje, né? Elas, quando o Bolsonaro passar, elas vão cair num enorme vazio existencial. Porque elas vivem uma perversão total, elas vivem um fetiche com o Bolsonaro, né? Então são, no fundo, apaixonadas, talvez, no mínimo fixadas, têm fixação. Essa ideia de fazer desaparecer uma plateia com base em sabotagens, de novo, né? Espírito rasteiro. Olha que vida miserável, como é que a gente faz para evitar que o evento aconteça? Isso é a coisa mais reacionária, isso é a coisa mais mórbida que pode haver. Enfim, eles dizem que estão combatendo o mal, o autoritarismo, né? Tudo bem. Agora, eles vão lá, então, fazer isso, fazer desaparecer a plateia com uma sabotagem. É o que a imprensa fez no 1º de maio de 2021, no 1º de agosto de 2021, com as ruas tomadas por manifestantes. Eu acho que nem eram propriamente todos bolsonaristas, eram protestos contra as atrocidades dos governadores, contra os abusos do STF por liberdade, e identificavam no presidente aquele que mais defendia esses valores, né? É assim que a banda está tocando, como já disse Mota no início do programa, de forma muito orgânica. A gente não vê nessas manifestações gigantes de rua um negócio partidário, um partidarismo, aquela gente que quer viver da política. Eu não vejo, pelo menos. Eu acho que é gente comum que não quer o Estado no seu cangote, sugando para alimentar gato gordo, né? Que depois é absolvido por aí. Agora, de fato, o cara que passa a vida, né, que preenche a sua vida, calculando uma maneira de se inscrever num negócio que ele não vai, ele está, talvez sem saber, criando a representação perfeita da existência dele. A ausência dele nessa vaga que ele travou para ele é justamente o sinônimo do que ele é. Ninguém, nada. Augusto. Olha, o que está acontecendo agora, a gente até comenta há pouco, é um fenômeno que vai rapidamente provocar mudanças muito importantes no Brasil. Até hoje o Brasil não teve um partido de verdade e uma direita identificada como a direita democrática que existe em tantos outros países, moderna, democrática.
ela está nascendo e agora já nasceu no Brasil. Vou dar um exemplo. Longa vida ao presidente Bolsonaro, mas quando o presidente Bolsonaro morrer, vai continuar essa direita. E vai haver até uma depuração natural. Porque o tipo de direita de que o Brasil precisa não é aquela que fica pedindo intervenção militar. Eu não quero que ninguém banque a minha babá para votar por mim, escolha por mim. É no voto que a gente vai escolher e ganhar. O PT não existe como partido nem como um conjunto de ideias. Eles têm essas ideias malucas que ora copiam o que há de pior na Venezuela, o que há de pior em Cuba, o que há de pior aí pelo mundo. A esquerda, ela faliu. Não deu certo em lugar nenhum, nem vai dar. Ela não sabe que morreu, ou procura não saber, mas morreu. E o que nunca existiu no Brasil foi essa direita organizada que vai sobreviver, seja qual for o seu representante máximo ali no momento, o seu candidato, porque é uma ideia de que o Brasil precisava e que nasceu. Esse fenômeno ainda não foi examinado, a meu ver, com a devida atenção pelos analistas políticos. Porque o PT eles não sabem ainda que estão enfrentando um enorme contingente de brasileiros que defendem ideias. Nós defendemos ideias. E não sabem que se acontecesse a desastrosa hipótese, e se consumasse a desastrosa hipótese da vitória do PT, eles enfrentariam pela primeira vez uma oposição muito mais aguerrida e muito mais encorpada e sólida do que a oposição que eles sempre representaram. Portanto, o PT caminha para o fim, enquanto está nascendo uma ideia que vai controlar o Brasil, no melhor sentido, mais dia menos dia.